Olá, pessoal! Hoje vamos falar do algoritmo de Dijkstra. Qual que é o problema que o algoritmo de Dijkstra resolve? Queremos saber qual é a menor quilometragem para percorrer de uma cidade A a uma cidade B. Isso não necessariamente implica no menor número de cidades a serem visitadas. Por que tem essa frase aqui? Porque nós já vimos esse problema de encontrar a menor distância considerando um número mínimo de cidades visitadas entre as cidades A e B. Isso nem sempre é verdade. Então, observe que o o menor caminho, considerando somente o número mínimo de cidades, desse exemplo aqui, não corresponde ao menor caminho em quilometragem. Vou fazer com vocês. Então, partindo aqui, ó, do início, passando pelo nó A e chegando no fim, eu tenho uma distância de 7. Vou colocar aqui de 7. Partindo do início, passando pelo nó B, chegando ao nó fim, eu tenho uma distância de 7. Eu só passei por uma cidade intermediária. No entanto, se eu partir aqui do início, passar pelo nó B, depois passar pelo nó A e chegar ao fim, eu tenho distância de 2, mais 3, 5, mais 1, 6. Então, passando por dois nós intermediários, eu tenho uma distância 6. Bom, qual que é a diferença desse problema, né? O primeiro problema, para saber qual a menor quilometragem para percorrer a cidade A e B, usamos então um grafo que chama-se grafo ponderado. O que é o grafo ponderado? É quando as arestas têm pesos, tá? Nós já tínhamos visto o problema de menor caminho, mas em grafos não ponderados. Isso aqui nós já vimos anteriormente. Que é quando as arestas não têm peso, tá? Agora, então, o problema é que precisamos considerar o peso das arestas. O que diz o algoritmo de Dijkstra? Cada grafo ponderado positivamente e o nó, dado um grafo ponderado positivamente, então isso aqui é importante, o peso tem que ser positivo para o algoritmo de Dijkstra resolver. E o nó inicial, Dijkstra vai determinar o caminho mais curto e a distância da origem a todos os destinos do grafo, tá? Nesse grafo ponderado, tá? Então aqui não é gráfico, é grafo. Para acompanhar o processo, precisamos ter três tipos de nós distintos no nosso algoritmo. O nó de avaliação, que é o nó que está sendo processado a distância dele com os vizinhos. Os nós resolvidos são os nós cuja distância mínima já foi computada da origem. E os nós não resolvidos são os nós que podem ser alcançados a partir da origem, mas aí a distância mínima ainda não foi computada. Como que funciona esse algoritmo? Define-se a distância do nó de início como 0, depois define-se todas as outras distâncias com valor infinito e adiciona-se o nó de início ao conjunto de nós não resolvidos. Enquanto o conjunto de nós não resolvidos não for vazio, o que se faz? Se faz esse laço aqui. Tá? Remove-se o nó com menor distância computada do conjunto de nós não resolvidos, transformando ele em nó de avaliação. Calcula-se as distâncias para os vizinhos diretos do nó de avaliação, mantendo sempre a distância mais baixa em cada avaliação. E vai adicionar os vizinhos que ainda não foram tratados desse nó de avaliação no conjunto de nós não resolvidos. Tá? Finalizando isso, tem-se que o nó de avaliação já foi resolvido, então adiciona-se ele no conjunto de nós resolvidos. Isso aqui é um algoritmo que parece ser complicado, mas se você olhar, nós vamos resolver ele de uma maneira bem tranquila, usando um exemplo. Tá? Eu estou usando um exemplo que foi retirado, né, desse site, tá? Onde eu tenho um grafo ponderado. Então, nós vamos trabalhar a partir desse grafo ponderado. Inicialmente, todos nós vão ser inicializados com distância infinita, menos o nó 0 aqui, ó. Então, aqui, vocês podem considerar que isso aqui é o símbolo de infinito. Tá? Cada nó vai receber a menor distância da origem até ele após ser resolvido.
armazenando sempre. Então, esse x aqui, o que é esse x? É o vértice anterior que ele foi acessado. Então, o 0 não tem nenhum anterior, por isso que aqui está vazio. Tá? Então, aqui a gente tem isso. E vamos adicionar-se, né? O nó de início, ou raiz. Então, a gente pode chamar de início, raiz, origem, tá? Que é tudo o primeiro nó que vai ser trabalhado no conjunto de nós não resolvidos. Então, nós vamos, para entender o algoritmo, né? Ele vai ter sempre aqui uma variável que é o nó, desculpa, uma lista de nós não resolvidos, uma variável que é o nó de avaliação, que sempre vai ser o único nó de avaliação, que vai ser o nó que está sendo tratado naquele momento, e uma lista de nós resolvidos. Então, vamos começar. Como é que se faz esse começo? Pegamos um nó dos nós não resolvidos de menor distância e usamos ele como nó de avaliação. Então, se você olhar aqui, o que a gente tinha antes? Vamos voltar aqui. A gente tinha o nó resolvido 0. Ele é o único que está, e ele é o com menor distância, distância 0. Então, ele vai ser usado como nó de avaliação. Nesse exemplo, o nó A vai para avaliação, porque ele é o inicial. Tá? E aí, nós vamos adicionar todos os nós que a partir dele são alcançados no conjunto de nós não resolvidos. E vamos calcular a distância dele, atualizando se essa distância for menor do que alguma já computada. Então, por exemplo, a distância de A para B é 10, ela é menor do que infinito? É, então vai ficar aqui a distância A. Então, vamos aqui fazer a primeira distância. Então, A 10, ela é menor do que infinito. Então, foi atualizado. Depois, qual outro nó que eu chego a partir de A? Eu chego no C. Então, qual que seria a distância? C vai de 0 mais 15, a gente tem a distância aqui, iniciando do nó A, 15. Tá? Então, vai para os nós não resolvidos, o B e o C. Eu estava usando como nó de avaliação o nó A. Tá? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é, eu vou jogar o nó A como nó resolvido e vou pegar o menor entre B e C para C de avaliação. O menor entre B e C é o B, que ele tem uma distância de 10. Tá? Então, o B vai vir para cá. Então, vamos para o próximo passo aqui. Então, no próximo passo, nós temos como nó de avaliação o B. O nó A já está resolvido. A partir do B, que eu já tinha lá na minha lista de não resolvidos, eu tinha já o C como não resolvido. Então, a partir do B, eu chego no F e chego no B. Então, eu vou calcular a distância. Qual que é a distância da origem passando por B? É 10, que é o que já estava aqui, no nó B, mais 15. Então, a distância da origem passando por B passa a ser 25 no F. Então, eu coloco F, o antecessor de F é o B, e o valor aqui computado é 25. E o D, qual que é a distância da origem passando por B do nó D? É o que estava aqui, 10 mais 12. Então, o B passa a ter a distância, o D passa a ter a distância 22, sendo que o antecessor nesse caminho aí, que eu estou sempre armazenando o antecessor, é o nó B. Tá? Então, eu já computei esses três. Tá? Então, a gente tem na lista de não resolvidos, eu vou adicionar aí o D e o F, que ainda não foi computado. E aí, qual que seria o próximo passo? O próximo passo é pegar entre C, D e F, qual que é o que tem menor distância. C, eu tenho uma distância aqui de 15, ok? C, eu tenho uma distância de 15. B, eu tenho uma distância de 22. Desculpa, D, uma distância de 22. E F, uma distância de 25. Então, vou pegar o nó C para resolver. Então, o nó C vai para de avaliação e o nó B já foi trabalhado. Então, ele já vai para caso de resolvido. Tá? Ele já vai para a lista de resolvido. Então, eu tenho ali para ser trabalhado. Eu vou começar a trabalhar, então, com o nó de avaliação, o nó C, que é o que tinha menor distância anteriormente. A partir do C, qual que eu acho? A partir do C, eu acho o nó E. E aí, eu vou computar a menor distância da origem a partir do nó C. Então, eu vou somar o que tem aqui, já a distância do nó C, com o valor da minha aresta, né?
E aí eu tenho, então, que para atingir E a partir do C, eu tenho uma distância de 25. Tá? Então, eu vou atualizar. Então, qual que é o antecedente do E que eu calculei? Foi o C. Tá? Então, eu estou sempre guardando o nó anterior aqui para o cálculo do caminho mínimo. E essa rota da origem passando por C, ela tem uma distância de 25. Tá? Então, foi o único aí. Eu vou adicionar a aresta E na lista de nós não resolvidos. Tá? Então, como é que eu tenho minha lista de nós não resolvidos? Então, eu tenho D, F, E, avaliação C, resolvido já está é o AB. Agora, eu terminei de resolver também o C, já computei ele vai para a lista de resolvidos, então o C vai vir para cá. E desses três aqui, ó, entre D, F e E, eu vou pegar o de menor distância para resolver. O de menor distância é novamente o B. Então, vou trabalhar com o B, não é novamente, mas sim o B. Vou trabalhar com o B, com o D, aliás, e o D vai vir para cá, ok? O D ele vai vir para cá para ser trabalhado. Bom, a partir do D, qual nós que eu consigo chegar? Eu consigo chegar no F e consigo chegar no E, ok? O que que acontece? Se vocês olharem no anterior, a partir do D, eu chego no F e chego no E. Se eu, de D, a menor distância da origem até F, passando por D, passa a ser 22 mais 1. Isso aqui é 23, ok? Então, é 23. 23 é menor do que 25. Então, essa distância anterior vai ser substituída pelo caminho, né? Que vem passando por D, e aí a distância passa a ser 23. Tá? Então, a menor distância agora computada até o momento passa a ser D, 23. No nó F, tá? Passando por D, tem um valor de 23. Agora, a mesma coisa, olha, eu tenho, passando pelo nó C, a menor distância que foi computada até o momento foi de 25. Agora, se eu for passar pelo nó D, eu tenho 22 mais 2, que é 24. Então, essa distância vai sumir aqui. Eu vou atualizar isso aqui por D, passando pelo nó D, 24. Então, o que significa? Que eu mudei o meu caminho, esse caminho é um caminho mais curto. Então, o caminho que passa pelo nó D, tem como antecessor o nó D, ele passa a ser menor. Tá? O caminho que tem como antecessor o nó D aqui em F, passa a ser o menor. Então, olha só como fica. Está atualizado ali. Foi atualizado a distância do F e atualizada a distância do E. Tá? Então, o nó D de avaliação, o D já foi resolvido, eu já achei a menor distância, ele vem para cá. E aí, entre F e E, eu vou pegar o menor entre os dois para computar a menor distância. Tá? O que tem a menor distância é o F, então eu vou trabalhar, passar como né, o F para a parte de avaliação. Quando eu trabalho com F, o que que eu vou fazer? A partir de F eu só chego em E. Mas se eu... o caminho que me leva né, de F a E é de 23 mais 5, que é 28. 28 é maior do que 24, então eu não vou atualizar, não vou mexer em nada. Tá? Não mexo em nada. Simplesmente vou tirar daqui, olha, o F que estava aqui como não resolvido. Ele vai, desculpa, o F que estava como avaliação vai para resolvido e o E que estava como não resolvido vai vir para cá. Ok? A partir do E eu não chego mais nada, então ele simplesmente vai sair daqui e vai vir para cá. Então aqui eu fiz computei né, a menor distância de A a todos os vértices do grafo. Então eu posso dizer que a menor distância de A para chegar até E é de 24 unidades. Como que eu sei a rota? Né? Então a rota a gente vai fazer um processo inverso, olha só. Eu cheguei em D, desculpa, eu cheguei em E. De E, por onde que eu vim? Vim por D. Estando em D, por onde que eu vim? Eu vim por B. Eu estou sempre acessando o anterior, olha aqui. Ó. E de B, da onde que eu vim? Vim por A. Então, a menor rota é de A, que leva a B, que leva a D, que leva a E. Que aí leva a 24. Por hoje, por agora é só. Até mais, pessoal.